Olá pessoal, meu nome é Fabiano. Eu estou aqui para falar sobre esse livro, o 10 Dias que Abalaram o Mundo. Eu acabei de ler este livro e achei importante fazer um vídeo contando um pouco sobre ele. Ele foi escrito pelo escritor norte-americano John Reed entre 1917 e 1918. Ele está sendo vendido pela editora Penguin Companhia. Eu comprei na estante virtual por R$ 15 com frete. Ele novo deve ser faixa de 25, R$ 30, não tenho certeza. A história que o livro conta é a história de quando o John Reed foi até a Rússia em 1917 para acompanhar o processo político que estava acontecendo por lá. Ele teve a sorte de estar presente durante a Revolução Bolchevique, ficou conhecido como a Revolução Russa, que foi responsável pela criação da toda poderosa União Soviética, que foi o maior país que já existiu, que durante a Guerra Fria rivalizou pesadamente com os Estados Unidos. A Universidade de Nova York elegeu esse livro como um dos 10 melhores trabalhos jornalísticos do século XX, para você ter ideia da importância desse livro. Para você entender melhor a história que conta esse livro, é interessante que você entenda o contexto histórico onde ele está inserido. Eu vou falar um pouco desse contexto aqui nesse vídeo. Na Rússia, até 1905, existia uma monarquia absolutista. O que é isso? Existia um rei chamado de czar. Esse rei, ele mandava em tudo. Ele comandava tudo. E a população não gostava muito disso, mas também não tinha muito o que fazer, né? No ano anterior, em 1904, a Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão. E ela perdeu essa guerra, aumentando ainda mais aquele descontentamento que estava na população. A população cada vez mais começou a fazer manifestações, começou a fazer greves. Um dia, quando eles fizeram uma passeata em direção ao Palácio do Governo, o rei mandou as tropas cossacas metralharem os manifestantes e com isso matou uma quantidade enorme de pessoas. Isso gerou uma revolta tremenda na população, que fez inúmeras greves, manifestações a todo momento. Chegou um ponto em que o czar foi obrigado a ceder a toda essa pressão e ele teve que convocar uma Assembleia Constituinte, ele teve que criar um parlamento em que teria deputados eleitos para dividir uma parte do poder com a sociedade, que ela não aguentava mais ele governando sozinho. Durante essa revolta toda, essas greves, criaram organizações para articular todos esses grupos que estavam em greve. O pessoal dos telégrafos, o pessoal dos correios, os soldados e os diversos grupos. Essas organizações ficaram conhecidas como sovietes. Os sovietes, eles foram espalhados por todo o país, eram organizações da classe trabalhadora, né, para articular sindicatos e todos os tipos de associações. Depois que o czar criou o parlamento, pouco tempo depois ele dissolveu os sovietes, né? Os sovietes, eles representavam uma grande ameaça ao czar. Então, por isso ele dissolveu. Os direitos que foram conquistados pela população durante esse período de 1905, nessa revolução, nos anos seguintes foram aos poucos sendo perdidos, tanto os direitos conseguidos pela classe trabalhadora quanto pela burguesia. Chegou um ponto em que o descontentamento estava aumentando. Quando chegou 1914, que a Rússia entrou em guerra contra a Alemanha, aí já é a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a população que já estava revoltada ficou com mais raiva ainda do governo. Os soldados, eles eram mandados para a guerra com pouca munição, com pouco mantimento, com pouca comida. Assim, era uma situação complicada. Os soldados iam para a guerra com o mínimo possível de recursos. Com isso, eles iam abandonando as trincheiras em massa. E, assim, depois de um tempo, chegou ao ponto do czar ele dissolver o parlamento. Eles brigaram tanto, né, no passado para criar um parlamento, para ter um pouco de poder,
e o czar simplesmente dissolve o parlamento. Aí o ódio começou a aumentar mais ainda. Quando chegou um ponto em que os estoques de alimentos começaram a acabar, aí a revolta chegou num ponto máximo. Se juntou a burguesia, que era a elite da época, uma parte da elite da época, com a classe trabalhadora, e se juntaram e simplesmente retiraram o czar. O czar abdicou do poder e a Rússia deixou de ser uma monarquia constitucional para ser agora uma república. A Rússia passou primeiro da monarquia absolutista para a monarquia constitucional e agora para uma república. Essa revolta que ocorreu, ela aconteceu em março de 1917. Os grupos políticos que conseguiram derrubar o czar, eles se uniram e fizeram um governo provisório que iria governar o país até que uma Assembleia Constituinte fosse criada lá pelo final do ano para poder criar uma nova Constituição em que a Rússia seria finalmente uma república. Esses grupos, eles prometiam às massas que suas reivindicações iam ser atendidas nessa Assembleia Constituinte. As principais reivindicações nesse tempo era o fim da guerra, para a Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, pediam terra para os camponeses, pediam melhores condições de trabalho, pediam muitas coisas. Aí tinha algumas medidas mais radicais, como por exemplo o controle operário sobre a produção e autodeterminação de alguns países, ou seja, eles queriam a independência de territórios que eram dominados pela Rússia, queriam que esses territórios se tornassem independentes. Nesse período, os sovietes, que haviam sido criados em 1905 e que foram dissolvidos, eles voltaram a ser criados. Eles se organizaram bastante e se tornaram instrumentos muito fortes de organização da classe trabalhadora. Com isso, eles começaram a incomodar, inclusive, aquele governo provisório que tinha sido criado com a ajuda dos sovietes. Havia aquele discurso muito forte de que os sovietes foram importantes para derrubar o czar, mas depois da Assembleia Constituinte as pessoas já vão ter todos os seus direitos garantidos, então não é mais necessário os sovietes, o governo provisório vai tomar conta de tudo. Só que aos poucos os trabalhadores começaram a perceber que aquele governo ele só falava e agia no sentido contrário. Ou seja, ele não tinha interesse nem em acabar com a guerra, nem em dar terra para os camponeses e nem atender a maioria das reivindicações. Assim, o partido bolchevique, que até março era um partido assim com muito pouca representação, com muito pouca força política, foi aos poucos ganhando muita força, foi se tornando um partido cada vez mais importante. Ele antes era ao exemplo do que o PSTU é hoje, por exemplo, que tem muito pouca força política, mas em questão de 6 meses ele se tornou extremamente forte. Ele chegou a um ponto em que eles conseguiram metade das cadeiras lá no parlamento. Para você ter uma ideia, eles que não chegavam a 20%. Os bolcheviques, eles começaram a ficar populares principalmente quando eles começaram a colocar a mensagem todo o poder aos sovietes. Ou seja, enquanto o governo provisório dizia que os sovietes não seriam mais necessários, que o governo provisório atenderia tudo que eles necessitariam, o discurso de Lenin, que era o fundador do partido bolchevique, um dos fundadores, ele dizia exatamente o contrário. Não, esse governo provisório é que não é mais importante. Os sovietes é que devem tomar o poder. Eles é que são os representantes da classe trabalhadora. Então, já que os trabalhadores estão organizados, então é hora deles assumirem o poder, retirar esse governo que está lá e se formar um governo com o poder dos sovietes. E assim eles foram ficando mais fortes e se criou uma polarização muito grande na Rússia. De um lado, a classe média alta e a elite, inclusive a monarquista, né, que defendia o antigo czar, e do outro lado as massas, né, o que seria hoje, sei lá, a classe média
baixa até os mais pobres, que eram a esmagadora maioria, estavam do lado dos bolcheviques. É a partir desse momento que começa o livro do John Reed. Ele faz uma contextualização histórica, mas no início lá, e depois começa a história a partir de uma semana ou 2 semanas, não lembro bem, do ponto onde houve a revolução mesmo. Ele acompanha todas as reuniões políticas, os discursos que estão fazendo, as brigas. É muito interessante, ele entrevista muita gente dos dois lados. Como ele era jornalista americano, ele era considerado como neutro, então ele tinha permissões de entrar em muitas reuniões que outros não teriam, reuniões muito restritas, e acompanhava tudo, anotava para depois publicar no seu livro. Uma coisa que é bem interessante é que esses fatos contados no livro aconteceram há 100 anos atrás quase, e eles são muito parecidos com coisas que acontecem hoje. Citando o exemplo, por exemplo, do governo federal, do PT, a classe trabalhadora se uniu em torno daquele projeto político e se criou muita esperança de que ele resolveria os problemas da sociedade, que educação, saúde, segurança e tantos outros problemas, né? Já que só tínhamos governos de elite e agora seria um governo da classe trabalhadora. Então tudo estaria resolvido, só que conforme os anos foram passando, você percebeu que não era bem assim, né? Que tudo bem, muita coisa avançou durante o governo Lula, o governo do PT, houve muitas melhorias em relação a antes, mas nem de longe é o que as pessoas sonhavam. É algo parecido com o que aconteceu na Rússia nesse tempo. Esse governo provisório, ele trouxe melhorias, mas eram melhorias insuficientes. E como naquela época era uma época de muita turbulência no meio da Primeira Guerra Mundial, de fome, era uma coisa muito mais catastrófica, então ali tinha todo um contexto que favoreceu a entrada de um partido mais radical na consciência das massas, né? Que aquele partido conseguiu conscientizar as pessoas de que elas deveriam tomar o poder, de que os trabalhadores deveriam tomar o poder. Hoje é um contexto completamente diferente, então não dá para se comparar, mas até certo ponto. Depois de um certo ponto não tem como comparar. Uma coisa que é muito interessante, que é mostrada no livro, é a divisão que ocorreu no país durante esse período. O Partido Bolchevique, ele só tinha apoio basicamente 2 partidos, enquanto isso uns 15, 16 partidos, todos os outros, inclusive de esquerda, e partidos que se chamavam de revolucionários, Partido Socialista Revolucionário, eles eram contra os bolcheviques. E ficou uma polarização muito grande. De um lado os bolcheviques, esses dois, junto com as massas de camponeses, operários, soldados, a maioria esmagadora da população. E do outro lado, esses 15, 16 partidos, agrupados com a classe média alta, com os mais ricos, inclusive com os monarquistas, e virou uma briga muito forte. De um lado você tem grande quantidade de gente para lutar, e do outro você tem muito dinheiro, muito recurso, inclusive um poder militar grande. E é muito interessante como isso se dividiu, né? Que mesmo ele não tendo o apoio político de partidos, ele tinha o apoio da população, o Partido Bolchevique. Com isso eles conseguiram fazer sua revolução. É nisso que a gente vê a importância de você se legitimar a partir do povo e não a partir de outros partidos políticos. É nisso que se faz muitas críticas ao governo atual. Eles se preocupam demais em se aliar com os partidos poderosos, PMDB e tantos outros. O PMDB é o mais forte, né? Aí se aliam com o PDT, aí tem o PP, e é um grupo muito grande de partidos coligados, que de um lado eles dão uma força política para o governo, mas que engessam demais o governo. Eles deixam muito lerdo os avanços sociais. Tudo eles precisam negociar, tudo eles precisam conversar antes com esses partidos se vão fazer ou não. E com isso não se tem um governo de esquerda, se tem um governo de coalizão que faz uma melhoria aqui, outra melhoria ali, que acaba não representando as pessoas tão bem quanto elas gostariam que eles fizessem.
Aí toda essa questão da representação que os bolcheviques tinham na população é muito interessante também para fazer outro paralelo com a realidade de hoje. Por exemplo, a direita tá puta com o PT porque há 10 anos que eles tentam e não conseguem tirar o PT do poder. Por quê? Porque eles, quando tiveram sua chance de governar, fizeram governos tão ruins, mas tão ruins, que o pouco que o PT fizesse ia ser perfeito. As pessoas estavam tão acostumadas com aquele governo nota 2, nota 3, e quando chega um governo nota 5, nota 6, tá ótimo, tá perfeito. Melhor governo da história na cabeça das pessoas. Então, aquele pouco que o governo Lula e o governo Dilma fizeram já, porra, deixou o povo muito satisfeito. O povo se sentiu representado, se sentiu como se a classe trabalhadora estivesse no poder, apesar de que não é exatamente assim, né? Mas assim, mesmo usando toda a sua força política, mesmo usando a grande imprensa atacando o PT toda semana, quase todo dia, atacando com a Veja, com a Globo, com a Folha, mesmo com todos esses atacando, o PT direto não conseguem tirar. Porque o PT ele conseguiu dar um sentimento de representação nas pessoas. Dado que eles, aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Só tinham os governantes cegos e de repente apareceu um governante com um olho, então, pô, esse aí é o rei. Esse livro, ele não pretende ser um livro de história com análise rigorosa, como faria um historiador. É simplesmente um relato de um jornalista que acompanhou os fatos, parte a parte, detalhe por detalhe, por onde ele passava. Ele conta as conversas que tinham com as pessoas, os discursos que eram proferidos, as brigas, inclusive algumas matanças que aconteciam, muita coisa assim, coisas boas e coisas terríveis também que estavam acontecendo durante aquele período de turbulência da guerra civil que aconteceu. Houve, por exemplo, um momento em que houve uma greve geral assim nos ministérios. Chegou um ponto de o Banco do Estado está em greve, não querer liberar dinheiro para pagar os servidores públicos, para que todos os servidores públicos ficassem bravos com o governo e ficassem contra eles. Quando as pessoas iam reclamar no banco, eles diziam, não é a gente não, vai falar com o governo. Quando aconteceu também deles não enviarem mais comida para o exército passou dias passando fome. E quando o governo denunciou que era o pessoal que estava fazendo greve, aí ele, não, a gente greve de jeito nenhum, a gente tá fazendo greve não, isso é o governo que é incompetente, que não consegue mandar mantimento para você, a gente tá fazendo todo o possível, esse governo incompetente que só tem radicais, sonhadores, eles é que são culpados, cobrem deles, nós somos representantes também da classe trabalhadora, nós apoiamos todo o esforço de guerra, não tentem jogar a culpa na gente não. Eles sabotavam tudo que o governo ia fazer, né, na Rússia nesse período, e quando as pessoas cobravam deles que parassem de sabotar, eles diziam, não, a gente tá sabotando não, é eles, a culpa é deles aí, cobrem deles. Aí eu recomendo bastante esse livro para você que gosta de história. Esse momento da Revolução Russa é um dos acontecimentos históricos do mais importante, seja você que gosta da Revolução Russa, que você acha interessante, ou você que detesta. A Revolução Russa influenciou no mundo pelos próximos 82 anos em que a União Soviética ficou existindo, e influencia até hoje. Diversos movimentos políticos pelo mundo são influenciados até hoje pela luta daqueles bolcheviques, aqueles operários esfarrapados que tomaram o poder. Foi um momento histórico muito interessante em que eles lutaram não por trocar o governo, mas por trocar toda a estrutura de governo, toda a forma da sociedade produzir, que resolveram mudar tudo. Muita coisa mudou depois disso, né? Nem tudo caminhou como eles previram, mas é muito interessante esse período da história. Eu recomendo que você leia sobre esse período, seja nesse livro, ou seja em outro livro. Então eu recomendo muito e vale a pena ler.